existe uma grande diferença entre vender e tirar pedido. Normalmente as pessoas, elas querem que o cliente ele entre na sua loja, na sua empresa e façam o pedido, que é muito mais cômodo, muito mais fácil. Vender é muito diferente disso. São 3 pilares que sustentam o crescimento de vendas nível hard: metodologia, ferramentas e execução. Aqui neste podcast eu vou dar um zoom nos elementos que você deve dominar, porque quando você domina as técnicas e foca no que importa, o resultado vem. O fato é o seguinte: para atuar em vendas hoje em dia, não basta ser bom de papo, tem que ser bom de metodologia. Velho, então deixa eu começar aqui mais um episódio aqui do nosso caixa de ferramentas aqui da nossa série do zero ao nível hard, né? Então, cara, para quem tá chegando aqui, eu gosto de fazer essa introdução. Para quem tá chegando pela primeira vez aqui, tá caindo já nesse episódio aqui, que eu tenho certeza que vai ser espetacular. Mas para quem tá chegando aqui, procurou lá no Spotify caixa de ferramenta e tá procurando dicas sobre como parafusar alguma coisa, já te aviso, tá no lugar errado, né? Então, aqui, cara, as nossas ferramentas são para gerar mais venda, então a gente até usa parafuso, né? A gente na verdade, escolhe o martelo certo, né? Só que é para outro fim, é para gerar mais venda. Então, se tu tá aqui para escutar a história de venda e tudo mais, tá no lugar certo, então fica aí, ajeita o fone e vem com a gente nessa. E, bom, falando um pouquinho aqui da ideia, o caixa de ferramenta, a gente gosta de falar bastante sobre o que tem por trás do DNA de profissionais de venda aí, que a gente chama de profissionais de venda nível hard, que são os caras que ascenderam, que tem uma história, que começaram, né, lá embaixo, pegaram toda a trilha profissional aí e hoje estão em grandes posições. Então, aprender com esses caras, entender o que tem por trás dessa mente de sucesso é o que a gente tenta explorar aqui. Então, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e nos acompanhe até o final, que hoje a história é massa, né? Então, cara, eu tô agora falando aí, Irata, tô feliz, já te falei isso fora, antes da gente começar a gravar, mas eu vou repetir, cara, tô feliz demais. Eu, de novo, faço um parênteses, cara, e logo explico a brincadeira aqui para quem estiver nos escutando. Eu jamais pensei que eu ia dizer que eu tava feliz e com saudade de falar contigo. Agora eu vou explicar a brincadeira, né? O Irata foi meu chefe aí cara, eu tava olhando aqui há 14 anos atrás, então foi um cara que eu aprendi demais, foi uma das primeiras lideranças aí que acabou me modelando. Eu tenho traços aí do que aprendi com ele até hoje, carreguei comigo, então tô feliz demais. Quando a gente é liderado e tal, a gente tem aquela coisa do chefe e tudo mais, então por isso a brincadeira. Mas, cara, tirando a brincadeira, tô feliz demais de te ter aqui comigo hoje, cara, topar participar, né, dedicar teu tempo, que eu sei que é corrido aí, e poder estar aqui comigo. Então tô feliz demais, te agradeço muito por tu estar aqui. E, bom, para começar, né, e para a gente vai começar a conhecer a história desse cara, eu vou passar a palavra para ti, cara. O palco é teu. Quero que tu te apresente, quero que tu comente quem é o Fabirata, né? Comente um pouquinho da tua história. E antes de começar a comentar da tua história, eu queria te fazer a seguinte pergunta, Irata. Hoje tu é um gerente territorial sênior, tu é um cara que está numa grande empresa aí, ocupando um grande cargo, com uma grande responsabilidade. Mas apesar de toda essa trilha aí, cara, tu ainda te considera um vendedor? Opa, tudo bom, César? Feliz também, né, em podermos falar e nos vermos, né, virtualmente, mas estarmos aí conectados, e acho que é muito, muito bacana, né? Obrigado pelo convite. E respondendo diretamente, né, a tua pergunta, sim, né? Óbvio, né, cara? Eu falo que quem trabalha na área de vendas, ele nunca deixa de ser um vendedor. Na verdade, a gente vende isso a todo momento, né? A gente trabalha com vendas, a gente vende não somente na área comercial, mas na área pessoal, em outros segmentos. Eu quero trabalhar com área de pesquisa, então, em algum momento você vai ter que vender a sua pesquisa. Então, eu falo que a atividade de venda é uma das mais antigas e uma das mais importantes, e que a gente pratica isso diariamente, né? Acho que na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, me considero, sim, nunca perdi esse espírito. Eu acho que esse espírito de vender, de
convencer, de converter, né, de avaliar, de olhar indicadores. Eu acho que isso sempre acontece e a gente sempre faz, né, no nosso dia a dia, tá? Então, eu falo que eternamente, né, eu comento muito e brinco muito com a minha equipe, né, eu estou num cargo de liderança, mas o que eu sou é um vendedor. O que eu sei fazer no passado, né, eu tive que pegar minha pastinha lá e vender o que eu precisava, né, entregar as minhas metas, isso eu sei fazer muito bem e continuo praticando constantemente, tá, César? Mas, enfim, né, acho que a proposta aqui é falar um pouquinho aí de história, falar um pouco aí também, né, de algumas coisas que aconteceram, do que deu certo, do que não deu certo durante essa trajetória. Você mencionou, né, sobre o nosso tempo juntos, né, em 2006, passa rápido, né, cara? Meu Deus, parece. Hoje eu fiquei assim, que isso, cara? É tudo isso já, velho? Que loucura. Parece que foi ontem, cara. Então, assim, eu gosto muito de iniciar, falar um pouquinho da minha trajetória educacional, né? As pessoas, quando elas me perguntam, poxa, você é formado, cara, numa área de exatas, cara, o que você está fazendo na área comercial, né? Eu iniciei a faculdade de física lá no Paraná. Eu tinha um sonho, de uma expectativa ali, né? Um plano de carreira para poder trabalhar na área de pesquisa, né? Na área de laboratório. Então, me enxergava muito nisso, dedicava muito a isso. E ao final do meu primeiro ano de faculdade, eu tive a oportunidade, né, um colega me chamou, na verdade, até para ajudá-lo, era muito mais para ajudá-lo do que propriamente uma procura minha, para trabalhar na área comercial, era para trabalhar como promotor de vendas, né, no final do ano ali, para um trabalho temporário. E, César, assim, como eu posso falar, né, cara, eu fui fisgado, né, por esse mundo, né, na hora que eu consegui entender, e aí vai um pouco do meu espírito, né, de inquieto, eu fui contratado para entregar um folder, era isso, entrega para quem está passando na frente da loja e acabou. Mas eu queria entender o que está escrito ali, o que significava aquilo ali, né? E a partir do momento que eu comecei a entender, eu comecei a argumentar mais. A partir do momento que eu comecei a argumentar mais com as pessoas, eu comecei a pegar as pessoas e levar para dentro da loja. A partir do momento que eu entrei dentro da loja, eu queria sentar na mesa para poder continuar explicando. E eu comecei a converter e comecei a vender. E isso foi me encantando de tal forma que, de fato, é o que brilha os meus olhos até hoje, né? Eu falo que existe uma grande diferença entre vender e tirar pedido. Normalmente as pessoas, elas querem que o cliente ele entre na sua loja, na sua empresa e façam o pedido, porque é muito mais cômodo, muito mais fácil. Vender é muito diferente disso. Vender é entender a necessidade, avaliar o que você tem de disponível para poder entregar ao cliente e fazer, né, e mostrar para ele o que é melhor para ambos, né, para o cliente, para a empresa, para você que está ali fechando e tem uma meta, tem um desafio a ser cumprido. Então, acho que isso é muito bacana e é o que me encantou naquele momento e me fez, até hoje, né, são 20 anos aí na área comercial, então me fez sair daquele sonho de trabalhar com uma área mais acadêmica, de pesquisa, e para uma área de desafios, de pressão, de cobrança, que é uma outra coisa que eu falo sempre, né, o vendedor, ele tem um momento de tranquilidade, que é no último dia do mês, quando encerra o expediente até meia-noite, né? Deu meia-noite, 0 cronômetro de novo, cara. Dá frio na barriga, uma nova meta, um novo desafio, uma nova superação. Esquece passado, vamos para o presente para poder buscar um futuro. Então, eu acho que essa adrenalina é muito bacana, cara. É o que me encanta muito na área comercial. Eu, durante esses 20 anos, em algum momento da minha vida profissional, eu fiquei 6 meses fora do segmento, né, comercial, fui para uma área totalmente diferente, né, e sentia muita falta disso, né, me fez, assim, inclusive a gente vai acabar contando aqui no momento, mas inclusive me fez abdicar de um salário bem maior, ao qual eu demorei quase
4 anos para recuperar o mesmo patamar financeiro, mas dar 2 passos para trás para poder voltar para a minha essência, para aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou apaixonado e, de fato, né, aquilo que me dá o brilho nos olhos e me faz acordar todos os dias motivado para sair de casa e fazer o meu melhor. Então, acho que isso é muito importante, né? E essa é começando aqui, é uma dica que eu dou sempre, né, para as equipes. Eu brinco muito, né? Eu pergunto para as pessoas o que as pessoas fazem domingo, 6 horas, 7 horas da manhã, né? Eu acordo muito cedo no domingo, agora não, em função da pandemia, não consigo mais fazer essa prática, né? Mas eu acordava 6, 7 horas para jogar bola. 8 horas eu estava no campo lá, chegava primeiro que todo mundo, corria, motivado ali, esperando o pessoal chegar para poder praticar meu exercício, meu hobby. E eu faço uma analogia, porque se eu não tiver esse espírito, essa mesma vontade, né, esse mesmo, não sei se eu posso falar a palavra aqui, mas esse ter grandão, esse tesão, né, de ir lá jogar bola, cara, se eu não tiver isso na segunda-feira para ir trabalhar, cara, repensa, porque talvez você não esteja fazendo aquilo que, né, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá felicidade, ou aonde também, né, às vezes o local não é o adequado, então, assim, repense muito sobre isso, porque se o profissional não tiver isso todos os dias, cara, ele não consegue avançar, cara. Eu acho que esse é um ponto super importante, tá, César? Então, já me estendendo, né, mais do que a pergunta, mas é isso, cara. Ser vendedor, você precisa ter algumas habilidades, mas você precisa ter comportamento, cara. Ter um comportamento e ser apaixonado por aquilo que faz, tá, César? Legal. E, Renato, deixa eu te falar, eu fiz alguns já, cara, fui anotando algumas coisas aqui que eu quero voltar, até porque eu achei bastante interessante na tua fala. Mas, assim, tu começou na área comercial, tu acabou comentando aqui, né? Tu foi um cara formado em física, né? Cara, eu tenho certeza que apesar da mudança de sonho, tu deve carregar muito desse aprendizado ainda no teu dia a dia hoje, né, cara? Porque acho que o cientista, né, ele tem muito essa questão da metodologia, né, de tentativa e erro, né? Acho que tem muito dessas questões por trás de um cientista que ele sabe acompanhar, ele sabe melhorar, ele sabe, né, buscar um resultado melhor. E eu acho que isso também faz parte de quem está na área comercial e sabe utilizar. Consegue fazer essa melhoria contínua. Eu acho que o cientista ele traz bastante isso. E, cara, em cima dessa parte aqui, tu falou de exatas, né? Que tu fez uma faculdade de exatas. E essa é uma dúvida que recorrentemente ela volta, e aí eu queria entender a tua opinião em relação a isso, que em geral todo mundo enxerga a venda como uma coisa assim mais abstrata, mais relacional, mais, né, digamos assim, mais comportamental. Um E aí, improviso, um como se improviso, fosse um improviso, como se né? fosse um improviso. E aí tem aquela velha pergunta, né, cara, que tá, vender é uma arte ou uma ciência, né? O que é vender? É uma arte ou uma ciência? Na tua visão, cara, que teve essa formação e tem toda essa vivência, o que tu acredita? Viver é uma arte, é uma ciência, é um misto? O que é esse negócio? Eu acredito que é uma composição dos dois, tá? Porque sim, é uma arte no sentido de ter as habilidades, mas é científico porque você precisa ter métodos, você precisa ter formas, né? E buscar um entendimento. Então tem que pesquisar. Eu falo que primeiro, você não consegue vender aquilo que você não conhece ou que você não acredita. Então, para isso, você precisa ter disciplina, né? Ler sobre o que você está vendendo, entender, ter números, isso é muito importante, fazer contas. Eu falo que uma das coisas que eu fico mais assim, assim incomodado na área comercial, quando eu vejo que a pessoa senta com o cliente e não pega uma continha, um papel, uma calculadora, uma caneta, começa a fazer continha, porque o cliente, no final, ele quer avaliar isso, custo-benefício, se vale a pena ou não. O relacionado a ser caro ou barato, ele está muito atrelado a essa correlação de custo-benefício. Então, quando você não consegue mostrar então, para o cliente, você tem uma perda muito grande. E aí, de novo, você vai muito
para o lado de que você fica na dependência que o cliente tome a decisão final. Você não consegue influenciar. Então, por isso que eu acho que a parte de desenvolvimento ela é super importante. E a pessoa, quanto mais capacitada ela estiver, e ela buscar essa capacitação, sempre agrega, né, no seu trabalho, tá certo? Então, por isso que, para mim, é uma composição. Né? Tem muita gente que eu vejo que recebe portfólios novos, ou produtos novos, ou muda, eu estou vendendo carro, daqui a pouco eu quero vender telefonia, daqui a pouco eu quero vender roupa. Em cada segmento, se você não se aprofundar, se você não se dedicar, se você não pesquisar, né, para poder ter um diferencial ali na hora da argumentação, isso falta e é o que difere de uma pessoa de alta performance na área comercial de uma pessoa com uma performance não tão boa assim, entendeu? Então, acho que essa é a composição no qual eu acredito, tá, César? Legal, legal. Cara, deixa eu voltando aqui um pouquinho para a tua trajetória. Uma das coisas que dá para observar, assim, aí eu queria até entender um pouquinho assim, em relação a isso. Tu é um cara que não mediu esforços para poder buscar o teu sonho e ascender na tua carreira. Tu saiu do Paraná, foi para o Rio Grande do Sul, foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, voltou para o interior de São Paulo, Campinas, Nordeste, né? Voltou para o Sul, agora começamos aqui o papo aqui, ainda brinquei contigo, cara, que vergonha, o cara da terra do café tomando chimarrão e o cara da terra do chimarrão tomando café, tá tudo errado, né? É o cara que acabou adotando algumas culturas aí, então um cara que conheceu muitos lugares. E, cara, falando desse aspecto, assim, tu percebeu muita diferença cultural ou o que tu aprendeu nessas diferenças culturais, assim, que hoje te ajudam no teu dia a dia? Cara, assim, eu tive um gestor, tá? Quando eu era vendedor de loja, e ele me marcou, né, muito, né, em alguns aprendizados que eu carrego até hoje. Um deles é, sempre que você estiver com uma pessoa, aprenda, busque identificar quais são as habilidades, as qualidades que ela tem, aquilo que é bom, aquilo também que você entende que não é bom, é importante, né, de ter esse diagnóstico para também não praticar. Então, procurar absorver, né, o que cada um tem de benéfico ali para você, isso é muito importante, né? E um outro aspecto que eu falo um pouco mais eu vou falar um pouco mais à frente, que é um pouco de comportamental, né? Em relação a si mesmo, como se enxergar, como trabalhar, mas de qualquer maneira, isso me ajudou muito todas essas mudanças, são 9 mudanças ao total. Não é fácil, né? Você carregar a família, a esposa, filhas, né? Brasil afora, mas eu acho que isso é super positivo do ponto de vista de network, de conhecimento de culturas diferentes, né? Como que o gaúcho reage, o paranaense, o paulista, o carioca, o pessoal, né? Norte, nordeste, então assim, centro-oeste, por mais que eu não tenha morado, mas eu atuei, né, gerenciando operações na Centro-Oeste, no Norte. Então, quando eu cheguei ao Piauí, quando eu trabalhei no Nordeste, cheguei ao Piauí, eu falei, olha, todos os estados do Brasil eu já visitei. Então, esse é algo que, né, não são todos, são poucos que conseguem fazer isso, né? Então, a área comercial me permitiu isso. Então, em cada lugar eu consegui aprender, né? Então, acho que isso é muito positivo e é algo que eu acredito muito, né? Assim, Darwin, né? Ele sempre disse, né? Teoria da evolução, não é o mais forte, é quem se adapta. Então, a adaptação é isso. E você precisa se adaptar. Porque quando você chega num local, estou indo trabalhar no Nordeste, em Recife. Cara, eu não vou mudar a população de Recife, eu não vou mudar a equipe de Recife, cara. Assim, eu tenho que me adaptar e conseguir, dentro daquilo que eu acredito, dentro da minha estratégia, conseguir adaptar as pessoas lá para que eles possam entender o que eu quero. A mesma coisa, quando eu mudo, saio, né, de Recife, venho para o Sul, eu também preciso fazer isso. Então, acho que isso acaba te forçando, acaba te ajudando muito, né, e te obriga a desenvolver estratégias diferentes, formas de comunicação diferentes. Então, acho que é muito bacana. Acho que primeiro é aprender a respeitar a cultura da onde você está chegando, né? E, de novo, né, tentar buscar uma forma, né, uma estratégia para que eles possam entender aquilo que você quer que aconteça, né? Então,
Eu acho que isso daí ajuda muito, né? Eu acho que te cria resiliência, né? Te cria pensamentos disruptivos, né? Te faz, né, ser mais criativo, que eu acho que isso é super importante na área comercial. Então, é bacana, assim, eu acho que me ajudou muito, tá? Eu agradeço bastante as oportunidades que eu tive durante a minha carreira de fazer esses movimentos. E aí a coragem, né? A coragem também de fazer esses movimentos, que eu acho que também tem um ponto que é muito relevante. As pessoas normalmente não estão dispostas a sair da sua zona de conforto, que é uma natureza do ser humano, né? O ser humano sempre, se eu puder ficar na minha zona de conforto aqui, onde eu domino, onde eu tenho conhecimento, é muito mais fácil, né? A partir do momento que você se dispõe para um lugar totalmente diferente, com pessoas diferentes, com um gestor diferente, cara, se você não se mover ali, se você não conseguir fazer as coisas acontecerem, você sabe que não vai ficar. Então, ter essa coragem é importante também, eu acho que molda muito aí as pessoas que conseguiram ascender e crescer, né, por conta dessa decisão, essa tomada de decisão de avançar ou não, né, nos momentos ali que a pessoa se viu numa encruzilhada de sair da sua zona de conforto. Eu brinco muito, né, toda vez que eu chego num lugar com estrutura, as coisas começam a caminhar, aparece alguma coisa, uma oportunidade, e aí, vamos lá, vamos mudar de novo. Aí você chega no lugar, não está como óbvio, como você gostaria, né? Você pega cenários bons, mas normalmente não como você imagina, ou cenários também terríveis, né, cara, assim, que já aconteceu. Então, esse não saber o que você vai encontrar é interessante também. Então, isso me move muito, sabe, César? Isso me ajuda muito, assim. Na verdade, é uma característica desde criança, né? Assim, voltando aqui, recordando um pouco, eu lembro que meu pai sempre falava para mim: você quer alguma coisa, vá atrás, cara. Não espere cair do céu, que a única coisa que cai do céu é chuva. Então, isso não vai te levar a nada, né? Então, pai, eu quero um quichute. Quer um quichute? Ó, tá aqui um carrinho de sorvete, tá um dinheiro aqui para você comprar o teu primeiro carrinho. Vai lá, o pessoal tá jogando bola ali, vai lá. Ao invés de você ficar ali olhando, vai trabalhar, vai buscar o teu dinheiro, compra o teu quichute. E aí ficava lá 2, 3 meses, todo final de semana, juntando um dinheirinho e até comprar o quichute que eu queria, né? Então, acho que é esse espírito aí que eu tive desde a infância aí com os meus pais, sempre me proporcionaram, me ajudam muito, né? Me ajudou muito e me ajuda muito até hoje, tá certo? Legal, cara. Pô, legal. Baita história. E, Erato, deixa eu fazer uma outra correlação assim com essa tua experiência. Cara, tem duas perguntas em relação a isso, né? Vai fazer a primeira que eu queria entender é mais relacionado aos tipos de vendas que tu também já teve que praticar, porque tu já atuou num canal direto, já atuou num canal indireto, né, de vendas. Então, assim, existem particularidades desses dois formatos que distinguem muito a tua estratégia, a forma que tu conduz e etc. O que tu aprendeu, assim, cara, desses dois mundos, assim, que tu poderia dizer, assim, para quem tem uma técnica para vender diretamente ao seu consumidor final e tem gente que precisa influenciar, né, até chegar essa venda acontecer. O que tu percebe, assim, de diferença desses dois mundos, assim? Bom, primeiro, nos dois cenários, você precisa ter uma equipe qualificada, né? Então, a diferença é que uma está sobre a sua gestão. Quando você faz a gestão de uma equipe direta, fazer essa seleção, a capacitação, desenvolvimento, engajamento, fica contigo essa responsabilidade. Quando é de forma indireta, com o parceiro, como você bem mencionou, é a tua capacidade de influenciar. Então, acho que o que é importante é você conseguir mostrar para os parceiros os ganhos, né? Porque normalmente a pessoa, o empresário, ele pensa nos custos e você precisa mostrar que o retorno do investimento, de novo, a continha, poxa, vale a pena contratar uma empresa para ajudar na capacitação? Vale a pena eu criar dentro da tua empresa uma área de qualificação? Vale a pena uma contratação
de um sistema de gestão de vendas. Então, tudo isso, essa capacidade de influenciar, mostrando e fazendo essa correlação de ganhos, ela é muito importante. O que eu acho que ajuda muito, sabe, também, né, nesse trabalho, entender também, principalmente na relação indireta, que tem que ser uma relação de ganha-ganha, né? Normalmente, acho que eu vejo muito acontecer no mercado, as pessoas contratam um parceiro ou fazem uma terceirização, né, um BPO normalmente, e tem uma relação assim, quando dá certo, sou eu que contratei, que fiz certo. Quando tá mais ou menos, o nosso negócio não está muito bem, mas quando dá errado, o problema é teu. Está errado, essa relação, esse pensamento, você não consegue construir. Acho que é um trabalho de parceria, eu falo muito, né? Um contrato existe para a gente ter respaldos legais, mas o que a gente precisa entender é que se você estiver bem, eu vou estar bem. Então, esse trabalho com o parceiro, ele é super importante quando os dois conseguem entender isso, né? Então, acho que sair dessa esfera contratual, que ela é importante, sim, é muito relevante, mas que a gente tem um entendimento que a construção tem que ser em conjunto, né? Então, muitas vezes, se o parceiro não sabe fazer, cara, vai lá, põe o teu funcionário, pega na mão dele e desenvolve, porque é muito melhor existe um ganho muito maior e muito mais rápido quando você desenvolve o parceiro e como você desenvolve a equipe, do que você trocar, né? Trocar um parceiro demora, gera custo, trocar uma equipe também demora, gera custo. É óbvio que você tem que entender, né, qual é o limite, qual é o máximo ali que você consegue a continuar também, porque se a pessoa não quer e você identifica isso, a decisão tem que ser tomada rápida e entender que não é uma questão pessoal, é uma questão de negócio. Então, quando existem essas rupturas, ela tem que ser, né, sempre com uma visão de negócio. Então, acho que isso é super importante nessa relação, tá, César? Legal. E assim, eu fazem alguns anos que eu já saí desse mercado de atuação da telecomunicação e, né, acabei migrando, fiquei bastante tempo aí, até hoje atuo bastante em um projeto com indústria do varejo alimentar, farmacêutico e tudo mais, e aí eu estou tentando fazer também um paralelo dentre esses dois formatos, assim, até para a gente não ficar especificamente num cenário ou no outro, mas quando a gente está falando principalmente dessa questão do direcionamento, da parceria e etc., muito do sucesso, agora trazendo um pouco de uma maneira mais, digamos assim, estruturada, muito desse sucesso tem a ver também com um processo claro, né, Irata? Acho que tem muito a ver com transparência. Com transparência. Transparência. Né? Assim, eu falo que, assim, numa relação direta com o teu funcionário, direto com o teu fornecedor, de novo, é um negócio, então você tem que ser transparente em prol do negócio, né? Então, olha, tá certo, né? Isso daqui tá certo, isso daqui tá errado, tem que corrigir. E não é pessoal, eu não estou falando para você que você Perfeito. está com um déficit, ou você não está entregando, ou você não está realizando como foi planejado, ou como está previsto. Eu não estou falando que o César não sabe fazer, estou falando que tem uma oportunidade de melhoria. E eu brinco muito, né? Essa é uma outra coisa que eu comentei lá atrás, que esse meu gestor me ajudou e me ensinou muito, de ter esse espírito de ser um inconformismo positivo, no sentido de sempre poder enxergar a oportunidade de fazer mais e melhor. Mais e melhor sempre, né? Então, de novo, a evolução, né? Continuar evoluindo. Então, quando eu chego numa visita ou avalio uma performance comercial e vejo que tem oportunidade, eu não estou avaliando e julgando a capacidade, eu estou tentando mostrar para o parceiro, para a minha equipe, que a gente pode subir um degrau. Então, quando a gente consegue, e de novo, né, quando a gente é transparente nessa comunicação e de forma objetiva, acho que as pessoas não, assim, da natureza também, né, normalmente as pessoas não gostam de receber críticas, né, elas levam muito para o lado pessoal, mas quando você já, né, alinha, né, que aquilo ali é algo construtivo,
eu acho que as pessoas entendem e gostam, né? Os colaboradores, o parceiro, ele gosta muito disso, porque ele vai ver, poxa, as pessoas falam assim, o Hirata é um cara muito crítico, chato, né? Eu já começo brincando, olha, você sabe que eu sou chato, eu vou falar aqui, mas eu quero o teu bem, porque se você melhorar aqui, o que vai acontecer? Você vai vender mais, se você vender mais, você vai ganhar mais dinheiro, você vai bater tua meta, você vai ter uma variável melhor. Então, no final é isso, porque você vai estar feliz e eu vou estar feliz, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Essa relação. E tu trouxe um ponto, né, cara, que me faz lembrar uma série de episódios, assim, mas muitas vezes nessa relação que exige transparência, que exige processo, muitas vezes ela não tem, ou as pessoas elas não estão preparadas para essa maturidade, né, do tipo, cara, a gente não está aqui para discutir uma relação pessoal e quando eu estou apontando uma crítica, não é uma crítica a ti, é uma crítica à melhoria do processo, e existe muito dessa digamos, às vezes até acaba virando uma perda de tempo, né, cara? Porque a intenção não é agredir, a intenção é melhorar um processo, é garantir um resultado que no final todo mundo comemore junto, abraçado. Então, muitas vezes falta esse entendimento desse processo, desse método, que cara, é inevitável, ainda mais em operações grandes, em operações que são complexas, não tem como ser diferente, né? Porque a grande questão, né, César, assim, a gente procura ser um líder, né, um gestor ali, buscando ter uma empatia assertiva, né? O que é empatia assertiva? Poxa, eu tenho que me preocupar com o entorno, com as pessoas, com o parceiro. Eu tenho que ser assertivo em relação ao negócio também. Então, porque não adianta também eu dizer, poxa, eu só quero fazer com que as coisas aconteçam, né? Em prol do meu resultado, porque eu preciso, né, estar em evidência. Não, cara, eu preciso que as construções elas sejam, né, perenes. Não adianta, eu falo que não adianta fazer algo rápido, posso entregar o resultado a qualquer custo. Vale a pena? Não, não vale, porque isso daí, ao final, né, ao passar do tempo, se prova que acaba desmoronando, né? E, então, isso te gera mais custos para a empresa, para você mesmo, e muitas vezes não se perpetua. Agora, quando você tem essa direcionamento, né? E você consegue, sim, passar para a equipe ou para o parceiro aquilo que vai ser de ganho, ele, de novo, a venda que eu falo sempre, né? Você está vendendo. Está vendendo, né? Fazendo continha, mostrando para ele, você está vendendo. Então, quando você consegue gerar isso, você está sendo empático, que você demonstra preocupação e você está sendo assertivo na direção. Um grande defeito que eu vejo nos líderes é que normalmente as pessoas querem fazer gestão populista. Eu só quero falar aquilo que o César quer ouvir. Cara, mas será que isso vai construir? Isso vai moldar o César, vai ajudá-lo a se desenvolver? Ou o César precisa ouvir talvez coisas que ele não goste, mas que em algum momento ele vai parar, vai avaliar, vai refletir, né? E eu vou citar um exemplo que me ajudou muito na minha carreira, tá, César? Quando eu falei que eu comecei a trabalhar com promotor de Natal, depois passei para a área de vendas, eu era vendedor na loja, nós éramos em 8 vendedores, tá? E o modelo de comissão na época era uma venda coletiva, era coletiva. Então, quando a loja entregasse a meta, todo mundo ganhava remuneração variável igual. César, assim, eu trabalhava feito louco, assim, porque eu precisava, né? Minha filha era recém-nascida, eu precisava da variável para poder compor a minha renda. E, cara, ia lá, trabalhava muitas vezes, né, reduzia horário, né, de almoço, né, voltava mais cedo, entrava um pouco mais cedo para poder fazer algumas ações também externas, enfim. E sempre fui destaque. Aí um dia o meu gerente me chamou na sala e falou assim, Fabio, queria te fazer uma pergunta, cara. Quem que é o melhor vendedor aqui da loja? Modéstia à parte, eu virei e falei assim, óbvio que sou eu, né, cara? Quase que 60% da loja quem vende sou eu, os outros não vendem nada. Ele falou assim, não é, cara, não é. Para mim você não é o meu melhor vendedor. O melhor vendedor é a Sandra. A Sandra? E, pô, sim, eu não estou entendendo, cara. A Sandra, ela vende muito pouco, cara. Ela vende 1/3 do que eu vendo. Só que a Sandra, ela sabe das limitações dela. E ela começa o primeiro dia e vai até o último dia do mês com a mesma intensidade. Você
quando você atinge o teu objetivo, que é entregar a meta e ter a variável, você desacelera. Você chega muito rápido nisso. Dia 20, 22, a tua meta está entregue. E aí você cai performance. Olha as tuas vendas. Aí ele me mostrou, né, o gráfico lá das minhas vendas por dia, nos últimos 3 meses, o meu comportamento. Eu falei, então, cara, você não é o melhor, cara. Melhor quem consegue superar todos os dias. Isso me marcou muito. Cara, isso me marcou muito e me incomodou muito. Eu voltei, né, para casa pensando muito sobre isso. E de lá, né, daquele momento em diante, César, eu mudei a forma de enxergar, mudei a forma de pensar. E é por isso que eu falo, esse é um outro ponto, né? A atingir meu objetivo, eu paro, eu reduzo a minha atração. Cara, não pode, cara. Eu faço uma analogia muito em relação a um esporte que é a canoagem em equipe, né? Você precisa de alguém direcionando, você precisa de uma equipe para poder remar. Então, e se você não iniciar com uma intensidade forte, eu quero acelerar só na metade da corrida em diante, cara, você não vai ganhar a prova, porque os seus concorrentes já começaram. Ou eu começo muito forte, eu vejo que estou na frente, chega na metade da corrida, eu paro de remar, paro de tracionar, eu não consigo voltar, não consigo recuperar. Então, eu acho que isso é muito importante, algo que eu acredito muito, sabe? Né? Ter essa intensidade todos os dias, cara. Né? Porque é isso que faz um profissional se destacar. É isso que as pessoas enxergam, que as empresas querem, né? Pessoas que busquem essa superação. E outro ponto que é super importante, né, César, assim, não somente se preocupar com a sua atividade, mas o entorno, o que você está envolvido, o que você pode melhorar. Então, ter esse inconformismo que eu falo positivo de melhorar todo o processo e atitude de dono sobre aquilo. Se eu vejo que minha equipe tem um problema, eu estou com um colega que não está desenvolvendo, não está conseguindo, né, ter uma boa conversão, não está com uma boa argumentação, eu não posso simplesmente tirar o corpo e falar, o problema é dele. Não, o problema é nosso, porque como equipe isso não vai ser bom, porque por mais que eu entregue um número, será que daqui a pouco a empresa vai continuar com aquela loja, com aquela equipe, uma vez que ela talvez não esteja entregando os resultados necessários? Então, se eu for lá no meu colega e, poxa, cara, faz isso, faz aquilo, ou no meu gestor, olha, o César está precisando de uma ajuda, cara, eu estou vendo que ele está com dificuldade, então, né, se preocupar, né, com o todo, isso é super importante. Então, acho que a gente precisa mais disso no nosso dia a dia, nas equipes, entendeu? É algo que é difícil, né? É difícil, eu vejo que, assim, porque a gente está num mundo muito do eu, do individualismo. A gente tem que se preocupar o que a gente vai construir, né? A gente precisa ter propósito. As empresas falam muito de missão, valor, e esquecem muito, né, de será que meu colaborador tem um propósito? Por que esse cara está aqui? Talvez o propósito dele seja ter uma remuneração para poder pagar a sua faculdade para ele fazer outra coisa da vida dele. Ok, é um propósito. Se eu identifiquei isso, vamos potencializar isso. Né? Não, meu propósito é ter carreira, eu quero ser presidente da empresa, por que não? Né? Então, vamos desenvolver isso. Né? Então, acho que isso é importante, né? Tanto para a empresa como para o colaborador. Tá? Cara, sensacional, sensacional. Que baita história. Eu consegui criar a cena na minha cabeça, cara, sensacional. Cara, deixa eu te fazer uma... Agora, já que a gente entrou para essa questão de liderança, era a outra parte do que eu queria explorar contigo um pouquinho. Acho que essa lição de um líder lá do teu passado que faz com que tu carregue até hoje, né, valores que modelaram um pouco da tua visão. Tenho certeza que tu também aí, eu automaticamente também me coloco como uma dessas pessoas que aprendeu bastante contigo. Então, na tua carreira, cara, como líder, assim, porque, né, dentro dessa jornada inteira aqui, tu liderou milhares de pessoas, né? Não sei nem se existe como Bastante. calcular. Não sei, acho que tem como calcular, acho que não. Acho que é melhor nem arriscar um chute. Vamos deixar assim, mas vamos deixar por milhares. Cara, o que tu acha que é o segredo de um bom líder de vendas, cara? Um bom líder comercial?
Acho que a gente já falou bastante, né, em alguns exemplos que tu trouxe, mas se tu fosse sintetizar, assim, cara, o que um líder de vendas precisa ter para ter sucesso? Acho que o primeiro é o envolvimento, né? Assim, existe uma diferença muito grande, e aí as teorias, né, os estudos, né, que existem, né, sobre liderança e ser gerente, né, e cargo, são coisas totalmente diferentes, né? Liderança é algo que você conquista, e você conquista, né? E o exemplo que eu falo sempre, a liderança pelo exemplo, não é somente, né, estar ali, é de fato se envolver. É algo que eu acredito muito. Eu não posso cobrar da minha equipe algo que eu não conheço. O pior gestor que tem, que eu falo, é aquele repassador de cobrança, sabe? Olha, você tem que bater a meta, você tem que entregar, teu resultado está ruim. Tá, mas por que está ruim? O que aconteceu? Né? Quais são as dificuldades? Será que, poxa, um exemplo aqui, né? A pessoa lá está com a equipe, metade da equipe com atestado e a pessoa nem sabe. Ou pior, né? Às vezes ela está com desvio de ticket, ela está com mix de venda errado e a pessoa nem estudou, nem foi atrás disso. Então, eu acho que esse replicador de e-mail, de cobrança formal, é muito ruim. Então, quando você se envolve, você de fato investiga e consegue apresentar soluções, eu acho que isso é muito importante porque a equipe gosta disso, sabe, César? E, de novo, né, eu vou bater nessa tecla, porque a comunicação é a forma também de comunicar. Então, as pessoas, quando elas estão, né, no ambiente, e principalmente nos momentos de cobrança e de pressão, se você não for muito assertivo, né, e principalmente garantir que a pessoa entendeu o recado, entendeu a mensagem que você quer, e por isso de ser transparente e objetivo na comunicação ela é importante, porque a pior coisa que tem é quando você está num ambiente e você vai cobrar de forma generalizada. Meu pai sempre falava isso, né? Assim, nunca exponha, nunca cobre as pessoas de forma genérica, porque aquele que é comprometido, ele fica chateado, ele sai dali pé da vida, né, cara, porque ele quer fazer e não está conseguindo, e aquele que está acomodado se esconde nesses momentos. Então, chame ou exponha assim os problemas e trate de forma muito transparente. Olha, nós temos um problema que nós não estamos conseguindo entregar um número, a meta, enfim, né? Ou temos problemas de clima, mas como nós vamos solucionar? Então, se envolva junto com as equipes. Eu acho que isso daí ajuda muito, é algo que eu acredito fielmente e pratico muito isso, sabe? Assim, não adianta eu cobrar a minha equipe sem nem entender o que está acontecendo com eles. Então, eu acho que é super importante aí quando a gente fala de liderança. Legal, cara, até fazendo um relato pessoal, talvez eu não tenha te comentado isso, mas eu criei acho que a gente cria, eu acho que isso é natural, assim, acho que até o marketing hoje ele estuda bastante isso. Tu cria bastante pontes com algumas pessoas por algumas características pessoais ou por algumas histórias em comum, então é natural que as pessoas acabem se identificando e criando algumas pontes. Na minha relação contigo na época, como teu liderado, a primeira conexão que eu tive contigo não foi uma conexão de comportamento, porque o meu comportamento ele era diferente do teu naquela época, até porque eu era bem jovem naquela época e tu já tinha passado por algumas etapas já na minha frente, e então a gente não tinha um comportamento em comum, mas a gente tinha uma história em comum que era o fato de ter sido promotor para aquela mesma empresa, ter entrado como temporário também para uma época de Natal, também ter ido para uma loja. Então, a gente tinha uma história em comum que me fez me conectar contigo, e aí isso talvez tenha até feito com que eu me interessasse mais pelas coisas que tu me trazia como meu líder, né? Mas uma das coisas que me marcou, que eu trouxe até hoje, é uma coisa forte que eu tenho, quando fala em envolvimento, para mim tá conectado, que cara, eu nunca, dali em diante, eu nunca admiti não saber fazer uma coisa que o meu liderado teria que fazer, né? Tipo, eu nunca consegui delegar sem saber fazer, né? Acho que isso é uma das coisas que me marcaram na experiência contigo foi essa, porque eu tenho, claro, uma passagem nossa onde a gente precisava ir cedo
uma loja, se não me engano, era em Santa Maria, e a gente precisava fazer alguma coisa lá cedo da manhã e tal, e tudo mais, e a gente precisava ir. Eu poderia ter ido sozinho naquela oportunidade, mas tu falou assim, não, cara, vamos junto. E aí eu me lembro que, tá, mas que hora a gente vai? E aí tu me passou para me pegar em casa, era umas 5 da manhã, eu tinha recebido um e-mail teu meia-noite, falei, caramba, velho, esse japonês não dorme, cara, que loucura é essa? Mas aquilo ali, tirando a brincadeira, foi uma coisa que me marcou, porque eu vi assim, cara, ele poderia ter me mandado ir lá fazer, né? Ele poderia ter me mandado ir lá fazer e eu ter acordado às 5 da manhã ou não sei o quê, pegado a estrada e tal, ter pego a estrada. Mas não, tu pegou e, cara, não, vamos lá, eu vou te pegar em casa e tal, não sei o que. A gente foi junto, voltou tarde da noite, a gente não dormiu na cidade, a gente foi e voltou, dormiu tarde da noite. E, cara, tu tava ali junto. Então aquilo ali me mostrou do tipo assim, cara, isso, o quão importante é tu conseguir mostrar, né, alguma coisa e saber fazer, né? Porque às vezes tem muito líder líder, não, nem é essa palavra, tem muito gerente, tem muito gestor, digamos assim, que delega muito, acha que por estar num cargo de liderança pode simplesmente mandar e, cara, não consegue nem orientar a equipe. Então, isso é uma das coisas que me marcou, até trazendo esse depoimento pessoal, assim, que é uma coisa que eu acabei levando para minha vida até hoje. Então, tudo que eu vou fazer com a minha equipe, eu sempre tento aprender primeiro, uma atividade nova, eu sempre tento aprender primeiro para depois, cara, é assim, 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 que faço, porque eu não consigo passar uma coisa sem saber fazer. Eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi contigo, assim, só compartilhando uma experiência pessoal. Legal, e eu acho que e também, né, César, assim, a humildade do momento, assim, olha, eu não sei fazer, me ajuda, me ensina, porque eu preciso aprender. Então, ter essa, né, essa relação e, de novo, não ter a vaidade, né? O cargo é uma nomenclatura que existe pelo que você constrói durante a tua carreira. E você vai galgando e vai buscando e vai crescendo, né? Mas, de novo, não perder a essência. Então, cada um tem a sua essência, suas fortalezas, né? Então, a gente muda. Acho que você citou um exemplo aí que eu mudei ao longo dos anos, né? Isso me transformou no sentido de tentar aproveitar melhor o meu tempo, né? E é óbvio que a gente, em alguns momentos, precisa extrapolar os horários, mas tentar concentrar mais, né? Eu acho que isso é importante, né? Para durante a tua jornada, durante o teu horário ali estabelecido, ser mais produtivo naquele horário, não procrastinar as coisas para que não se acumule atividades. Então, acho que isso é algo que eu me ajudou, eu melhorei também, evoluí durante o tempo aí, durante esses anos. Mas, de novo, ter esse envolvimento para que a equipe entenda, a partir do momento que você, como você citou, olha, vamos lá, cara, se você está com uma dificuldade, eu vou junto, ou se você precisa de apoio muitas vezes, eu estou ali, ela se sente segura, ela, poxa, meu gestor está aqui, ele se importa comigo, né? Ele se importa comigo, ele sabe que, eu sei que ele talvez, né, ele seja duro, ele cobre, exigente, mas ele quer isso para o meu bem, porque se eu conseguir avançar, né, eu vou ter ganhos ali. Então, acho que isso é muito importante aí na hora que você fala sobre liderança, né? Legal, cara, legal. Bom, já a gente está aqui há um tempão já, trocando ideia, né? Cara, achei espetacular, assim, tudo que a gente conseguiu dividir nesse tempo aqui de papo, cara. Tá muito rico mesmo, assim, acho que tem muito ensinamento, tem muita ideia, tem muita história boa aqui que acho que pode ajudar quem está chegando na área comercial agora, que quer buscar não só não quer aspirar só um cargo, um lugar, mas buscar uma inspiração de como fazer, de como chegar e tudo mais. Acho que tem muita coisa rica que a gente falou. Se a gente pudesse hoje, Irata, se a gente pudesse hoje se tu pudesse voltar no tempo, cara, eu sei que não é possível, mas é muito mais pensando em quem está nos escutando agora, mas o exercício ele é válido, né? Se tu pudesse voltar no tempo e dar uma dica para o Irata lá do início da carreira, que ainda estava começando como promotor, né? Que estava lá sentindo ainda o início gostinho lá pela área comercial e tudo mais. Se fosse dar uma dica para aquele Irata lá, do tipo, cara, deixa eu te contar uma coisa, tu tem uma história muito legal pela frente, vai aprender muita coisa e tal.
tem coisa muito legal que eu acho que tu deveria fazer mais, ou tem coisa que tu não deve fazer, eu não sei. Seja qualquer tipo de dica, assim. Que tipo de dica tu daria para esse cara que está começando lá, para o Irata que estivesse começando agora lá? Bom, falaria, né? Olha, vou te dar uma notícia, cara. Teus cabelos não vão permanecer. Não, não adianta lutar contra isso, cara. Mas brincadeiras à parte, César. Eu acho que eu tenho um exercício que eu aprendi a fazer ao longo dos anos. E se eu pudesse retornar, eu teria feito isso com uma certa antecipação, né? Que é principalmente, né? Acho que a gente tem que trabalhar muito a autoavaliação. É algo que eu sempre fiz, mas eu fiz sempre num alto nível de cobrança e exigência e que sempre me fez buscar e ter referências e ter na equipe pessoas com as minhas características. Então, eu acho que entender que cada um tem a sua característica, cada um tem a sua essência, isso teria me ajudado muito, porque ao longo dos anos eu também não tive muitas vezes paciência, porque eu tinha essa exigência, queria que todos fossem iguais a mim. Então, aceitar isso, eu acho que teria me ajudado, né, mais rapidamente a sofrer menos, porque eu sofri muito ao longo dos anos, porque eu gostaria que todos trabalhassem até meia-noite e acordassem às 5 da manhã, né? Eu sei que nem todo mundo é assim. Então, eu acho que isso daí eu teria retornado. E um outro ponto também que eu acho que me ajudou muito ao longo dos anos, né? É também aceitar as minhas fragilidades, aquilo que eu não consigo fazer. Então, eu acho que buscar mais ajuda. Então, eu acho que isso eu teria voltado, dado alguns conselhos ali, né? Além da parte capilar ali, mas eu teria retornado para poder orientar o Irata nesse sentido, tá, César? Legal, cara, legal. Não, e faz todo sentido, O se porque permitir, sabe a questão do se permitir? Eu acho que é uma grande questão assim, né? Se permitir a mostrar que você não tem que ser o super-homem, cara. Você não tem que ter não é você que tem que ter todas as respostas, né, cara, a todo momento. Então, o que você precisa fazer, de novo, é envolver mais, é criar mais propósitos em conjunto. Então, acho que isso daí é muito mais saudável, acho que isso daí você consegue ter melhores resultados do que quando você tem que fazer tudo sozinho, né? Então, acho que era uma característica. Eu queria abraçar o mundo, eu falo muito para as minhas equipes, né, que eu aprendi com isso. O mundo é muito grande para se abraçar sozinho, cara. Então, tenha pessoas boas, respeite as características de cada um, desenvolva e potencialize, né? A gente te erra muito na hora de fazer feedback, assim. A gente normalmente procura fazer para o colaborador falando aquilo que ele não tem de bom. Cara, eu tenho que talvez aquilo que ele não faça, né, não tenha de bom, não consiga entregar, quais os pontos fracos normalmente, a gente gosta de evidenciar. E aquilo que ele tem de bom, cara, quais são as suas fortalezas? Potencialize aquilo ali. Então, se você conseguir fazer isso e amortizar um pouco aquilo que ele não consegue fazer, e evoluir um pouquinho, talvez, um exemplo, né? Normalmente na área de vendas eu falo muito isso, né? A área comercial, a área de planejamento, são totalmente diferentes, né? A administração de vendas, né? Com a área comercial. Eu falo, olha, se o cara fosse bom de análise, né? De indicadores, de planilhas, se o cara fosse bom, bem organizado, ele estaria fazendo a tua atividade. E se o cara do planejamento fosse bom comercialmente, ele estaria também na área comercial, estaria lá na ponta vendendo. Então, por que não tentar desenvolver no cara que é comercial algumas habilidades mínimas que ele precise para poder ter um mínimo de organização, de desenvolvimento, de análise. Mas se ele é muito bom na hora, né, de convencer, de converter, potencialize isso. Acho que isso é importante. Então, não querer que as pessoas sejam padrões, porque não existe um padrão. Então, acho que isso me ajudou muito ao longo da minha carreira, mas eu poderia ter feito isso antes, inclusive perdendo bons profissionais ao longo dos anos por não entender isso. Tá? Então,
Acho que esse seria o meu principal conselho aí do Irata aí de início de carreira. E continuar investindo, né, sempre em desenvolvimento. Né? Eu, em algum momento, no autodesenvolvimento, cursos, técnicas diferentes, né? Então, acho que isso, às vezes, a gente tem as nossas verdades absolutas que a gente quer manter, né? E quando você vai buscar uma capacitação numa escola, numa outra área, você consegue abrir a tua mente, né, para novos aprendizados ali, te traz coisas novas. Então, acho que isso é super importante, tá, César? Cara, sensacional, sensacional, sensacional. Te agradeço demais aí, Irata, demais aí pelo tempo. Cara, a gente falou sobre história, falou sobre comportamento, falou sobre liderança, falamos sobre visões de canais, sobre padrão, sobre processo. Cara, falamos sobre muita coisa, então foi um papo muito, muito, muito rico. Obrigado mesmo, de coração aí pelo teu tempo, pela tua disposição também em relatar isso tudo. E, cara, recado final aí, o palco é teu, quer deixar um recado? Se as pessoas quiserem trocar uma ideia contigo, tem LinkedIn, tem alguma coisa que elas podem te procurar? Bom, tá contigo aí, cara, fica à vontade. Tá bom, César. Assim, de maneira geral, né, cara, se eu pudesse dar um conselho aí para as pessoas que estão começando na área comercial e querem seguir carreira, de novo, seja apaixonado por aquilo que você faz. Se você não tem a motivação para sair da sua casa, para poder fazer a tua atividade, e é indiferente da área comercial, em qualquer segmento, né? Com a mesma vontade que você faz as tuas atividades de lazer, com a mesma, né, vontade com a qual você vai viajar, vai ao clube, vai jogar bola, vai no cinema, repense. Né? A gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz. Acho que isso é uma coisa super importante. E, de novo, quando você consegue fazer isso, as consequências, elas sempre são positivas, né? Porque normalmente as pessoas estão preocupadas, eu preciso ter um bom salário. O bom salário é consequência de fazer bem, né? E ser destaque naquilo que você faz. Então, acho que isso é uma virtude e a gente tem que, né, procurar sempre estar bem. E algumas dicas que eu dou sempre, né? As pessoas me perguntam assim, poxa, o que você faz, né, para poder conseguir lidar, né, com a cobrança, com a pressão? Então, eu procurei mudar alguns hábitos ao longo dos meus anos. Então, dormir bem, né? Dormir bem não significa quantidade, mas boas horas de sono. Acho que isso é muito importante para o profissional. Cuidar da alimentação, acho que é importante também, porque a gente vive num mundo, né, de cada vez mais estresse, então as coisas, né, eu brinco que hoje eu consigo, aonde eu estou, as pessoas me acionam, né, pelo celular, o smartphone me permite isso, né, no passado eram alguns horários, restrita a estar ou não com o computador, hoje em dia não tem mais computador, hoje em dia você está caminhando, o teu relógio te avisa que entrou alguma mensagem ali, né, cara, então você está a todo momento conectado. Então, acho que cuidar da alimentação, cuidar do corpo, né, se movimentar, acho que é super importante para que a mente esteja muito bem. E aí, uma dica que eu dou sempre para as pessoas, assim, tire alguns momentos, né, e se desligue, assim, 1 hora, 2 horas, sei lá, por semana, 10 dias, 15 dias, para fazer uma autoavaliação, se refletir, né, se organizar nos pensamentos, retomar as ideias. Então, acho que isso é super importante, porque quando você consegue ter esse momento, né, de plenitude, de se organizar, de avaliação, de ter um pensamento para você, acho que você consegue ter uma, uma ação melhor, né, e você consegue buscar coisas novas, tá, César? Então, acho que fica essa dica aqui para as pessoas. E o que eu falei no início, né, no início não, desculpa, no momento da nossa conversa, né, cara, seja dono do teu negócio, né, seja protagonista. Protagonista não é o cara que quer se mostrar, protagonista é aquele que entrega, né, nós estamos no mundo de entregas. Acho que uma das grandes lições que essa pandemia nos traz é que a gente consegue, sim, ser produtivo em qualquer lugar, seja no escritório, seja dentro da sua residência,
né? Então, assim, eu não preciso estar no local físico, eu posso estar, né, dentro da minha casa conseguindo produzir. Só que para isso, de fato, eu preciso entregar. Então, não fique procrastinando as coisas, né? Não trabalhe no gerúndio, trabalhe na execução, né? Bons profissionais são aqueles que conjugam o verbo, né, da forma correta. Não estou fazendo, eu fiz. Então, isso é super importante, que isso te dá o protagonismo, né, correto, assertivo, e é o que as empresas esperam, que faz um profissional ser destaque aí no mercado. Bom, César. Sensacional. Valeu, Hirata. Obrigado aí pelo teu tempo, obrigado pelo conhecimento. E para quem nos acompanhou até agora aqui, até o próximo episódio, né? E conhecendo aí mais uma fera aí, né? Fábio Hirata com a gente.